Acho que a primeira coisa que a gente ia fazer era fazer uma divisão para as pessoas entenderem quando a gente fala mundo árabe ou mundo islâmico, Boa. as pessoas às vezes acham que é uma coisa só, muito homogêneo, Aham. e na verdade não. Você tem os países do norte da África, que viraram países árabes islâmicos, né, pela expansão islâmica 1000 anos atrás. Você tem os países do Levante, que é onde está Israel, que também, Na bom, costa ali do nunca. Mediterrâneo, né? Exato, Síria, Líbano, bastante. Os palestinos em si são Uhum. levantinos e tal. E aí você tem a Península Arábica, que é da onde origina a etnia árabe, né? Lembrando que árabe é etnia e não religião. Eu acho interessante que especificamente a Península Arábica, que é onde temos os países que formam o Conselho do Golfo, né? Uhum. É Conselho do Golfo que chama, né? É. Arábia Saudita, Oman, Emirados, Bahrein, Catar e Kuwait. São 6 países. São 6 dinastias que ganharam o controle do território, famílias. Uhum. Do Catar é a família Al-Tahini, da Arábia Saudita Al Saud, Saúde. dos Emirados Árabes Al-Khalifa do Al- Bahrein. Al-Khalifa do Bahrein, Al Said de Oman, Sabah Al Sabah do Kuwait Kuwait. e Al Nahyan dos Emirados Árabes. E todos esses com aquele meio que É. um jogo Oman de tá aqui. competição. Emirados tá aqui. Isso, Kuwait tá aqui. Bahrein tá aqui pequenininho. E isso. Catar tá aqui, ó. Bahrein tá aqui, Catar aqui. E aí Arábia Saudita aqui. e a Arábia Saudita obviamente se vendo o líder desses É. 6 países, porque além de ser muito maior e muito mais poderosa, ela também detém os 2 locais mais sagrados do Islã, Sim. Meca e Medina. Mas eu acho interessante que a cultura dos Emirados ou do Catar, inclusive a cultura governamental, a cultura, vamos colocar assim, a abertura para liberdades, a cultura de tratamento de estrangeiros, a cultura até mesmo de abertura religiosa do da Arábia Saudita, dos Emirados ou do Catar é completamente diferente do Marrocos, que também é um reinado absolutista com É. mais liberdades do que, muito mais liberdades do que esses países. E a cultura aqui, não, ela é uma cultura, claro, ela tem uma grande influência na cultura árabe, mas a cultura árabe do Golfo Pérsico, né, da Península Arábica, vamos colocar assim, eu acho engraçado a gente colocar a cultura árabe do Golfo Pérsico, porque Pérsico vem da É. Pérsia, Pérsia É. não é árabe. Então vamos colocar a Península Arábica é muito mais, na minha opinião, original, que é de onde originou todas essas famílias e toda essa cultura e tudo mais. E eu acho interessante o jogo de poder entre esses países, que veio se transformando ao longo dos últimos 30, 40 anos, quando uma parte dessas Se cidades tornaram independentes, né? não se tornaram independentes na década de 70, Sim. mas também descobriram gás Ah. e começaram a ficar ricas e começaram a investir dinheiro em megalópolis, em aeroportos, em empresas aéreas. A gente estava falando da Qatar Airlines, dos É. Emirates e tudo mais. E chegamos na situação que a gente está hoje. Um país com 300 mil habitantes, cidadãos do país, com um PIB não maior que 300 bilhões, 400 bilhões de dólares, que tem zero tradições em futebol, que de um tempo para cá tem lutado para ganhar um espaço na política internacional do Oriente Médio como um que fala com todos, inclusive com grupos terroristas, e dá casa para eles, sediar uma Copa do Mundo. É.